Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre uma situação bem constrangedora que aconteceu há alguns dias em um noticiário britânico, quando os apresentadores ridicularizaram uma entrevistada ao vivo. Pois é, quando a gente pensa que já viu de tudo, eis que surge mais essa vergonha alheia, o bullying jornalístico. Um horror, né? Mas para hoje é o que tem. Quando alguém é convidado a dar uma entrevista, a gente pressupõe que essa pessoa seja capacitada para falar sobre determinado assunto, ou tem experiência na questão em pauta, ou simplesmente é uma pessoa interessante, relevante ou polêmica. É o quê? Pelo menos essa é a regra geral no jornalismo. Ninguém vai querer ocupar espaço em um jornal que custa caro para os anunciantes com entrevistados irrelevantes, desinteressantes ou que não saibam o que eles estão falando. Como assim? Então, quando você é convidado a dar uma entrevista, certamente pensa: oba, hoje é o meu dia de sorte, porque afinal eles querem ouvir o que eu tenho a dizer e eu devo ser relevante para esta pauta. Eu sou global! Mas não foi o que aconteceu com a Miranda Willehan, ativista do movimento Just Stop Oil, que defende o fim do uso de petróleo. A jovem, de apenas 20 anos, foi convidada para uma entrevista no Good Morning Britain, o noticiário da TV britânica transmitido pela ITV. O que era para ser o dia de glória de Miranda virou um pesadelo. Isso porque os 3 jornalistas da bancada do programa foram extremamente desrespeitosos com a convidada, debochando do movimento que ela participa e ridicularizando a maneira como defende a pauta ambientalista. A situação foi tão vexatória que a entrevista, transmitida ao vivo para toda a Grã-Bretanha, acabou viralizando para o mundo todo pelas redes sociais. Eu vi este caso no Twitter em uma postagem do jornalista Álvaro Borba, do canal Meteoro Brasil, que eu gosto muito, admiro e acompanho. Ele inclusive fez um trabalho bem legal legendando alguns trechos dessa entrevista para facilitar o público brasileiro. E é isso que eu vou mostrar aqui hoje. Mas antes, já deixa o seu like neste vídeo, se inscreve no canal para que mais pessoas possam entrar nesta conversa. Desde o começo de abril, estão ocorrendo vários protestos no Reino Unido contra empresas produtoras de petróleo, gás natural e carvão, além das instituições financeiras que financiam a produção de combustíveis fósseis. A maior parte destas manifestações é liderada por 2 grupos, o Extinction Rebellion e o Just Stop Oil. E apesar da questão necessária e urgente que defendem, ambos têm sido alvo de críticas pela abordagem de suas ações, por geralmente causarem transtornos para a população em geral e não provocar uma mudança efetiva nas políticas públicas. Um exemplo disso ocorreu no último 10 de abril, quando manifestantes do Extinction Rebellion bloquearam o tráfego em 2 pontos importantes do centro de Londres, gerando grande confusão no tráfego da cidade, revoltando os motoristas que precisavam circular. Neste mesmo dia, integrantes do Just Stop Oil bloquearam a saída dos terminais de distribuição de petróleo na Inglaterra, impedindo a passagem de caminhões-tanque e, por esse motivo, alguns postos de combustíveis ficaram desabastecidos por horas, gerando ainda mais confusão e revolta dos motoristas. Devido ao caos provocado por estas ações, Miranda Willehan, ativista do movimento Just Stop Oil, foi convidada a dar uma entrevista para o Good Morning Britain no dia seguinte. Mas o que era para ser uma entrevista com possíveis e inevitáveis questionamentos virou uma vexatória sessão de recriminação pública. Acho até que acabaram criando uma nova e vergonhosa modalidade para o jornalismo: o bullying jornalístico. O que foi que ele disse? Não estou entendendo nada. Ficou feia a forma grosseira como os anfitriões do programa falaram com a entrevistada, que se mostrou visivelmente incomodada. E quem não ficaria, né? Natália, bom dia. Bom dia pra quem, Márcio? Hoje não é um dia bom, não. Quando questionada sobre a confusão causada para a população durante os protestos do último dia 10, Miranda disse:
Eu não acho que nenhum de nós queira atrapalhar a vida das pessoas, mas dada a ciência e as coisas que os acadêmicos estão dizendo sobre o que o petróleo está causando em todo o mundo, este é um nível de ação que precisa ser tomado, quando o governo está falhando em suas políticas energéticas e promessas climáticas. O apresentador Richard Medley respondeu então: mas você não aceita que é uma discussão muito complicada de se ter. E este slogan do Just Stop Oil é muito infantil, não é? I mean, I would say I don't think any of us want to be disrupting people's lives, but I think given the science and the things that academics are saying about what oil is causing around the world, and in this country too, this is the level of action that needs to be taken when our government is failing on their energy policies and their climate pledges. But you'd accept, wouldn't you, that it's a very complicated discussion to be had. It's a very complicated thing. And this Just Stop Oil slogan is very playgroundish, isn't it? It's very Vicky Pollard. It's quite childish. Just stop oil. I mean, come on, there's more to say than... As respostas são realmente muito simples. Precisamos interromper o licenciamento de petróleo, ela rebateu. I would say that the answers are actually very simple. We need to stop new oil licensing, and that's what we're asking. You know, with the oil reserves that we have now and the oil fields that we have that are still going, that would provide us with 8 years of oil if we said no to new oil, and that's what we're asking for. But how do the blockades advance that argument? They don't, do they? They simply cause nothing but disruption and you... Mas o pior veio depois, quando Medley quis usar a opinião dos espectadores para justificar sua própria postura. Ele alegou então que o programa de TV não recebeu nada além de reclamações furiosas dos espectadores, sem uma única mensagem de apoio. I've got to tell you, we were expecting to get some messages of support from our viewers for you. We haven't had one. Not one. We've had nothing but furious complaints from people. Nothing positive at all. Não tem nada positivo aqui sobre você. Note que ele disse nada positivo sobre você e não sobre as ações promovidas pelo grupo que ela integra. E como jornalista, eu acho meio difícil acreditar que não tenha tido nenhuma única opinião contrária do apresentador que fosse favorável a Miranda. Visivelmente nervosa e constrangida com a situação, Miranda tentou focar em apresentar dados científicos que justificassem as ações de seu grupo. Ela então citou dados de estudos do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, criado em 1988 através de um programa mundial da ONU voltado para questões do meio ambiente. E segundo esse último relatório do IPCC, o mundo tem somente 3 anos para reduzir as emissões de gás carbônico e impedir que os efeitos do aquecimento global sejam irreversíveis. É dramático, mas foi um dado científico apontado pelo IPCC. I wonder if any of you have read the latest IPCC reports that have come out this year. Yeah. You know, what they have said is that we are on the road for climate catastrophe. We are on the road for 3 degrees of warming. This will happen to my generation, to your children's generation, potentially to your grandchildren. And I think we have a moral responsibility to act now. You know, we're supposed to be climate leaders, we're geopolitical leaders. We could set the way for the whole planet by committing to stopping oil. Ela argumentou ainda que protestos pacíficos e pedidos de conversas com o governo não funcionam e, por isso, só restavam medidas extremas para chamar a atenção do público para o problema. A outra jornalista que estava na bancada do programa, Laurie Turner, também fez críticas às manifestações contra o uso do petróleo, mas esculachando a entrevistada com um sermão cheio de julgamentos e não com questionamentos, com dados. We've been through such a trauma the last 2 years. I think there's a question of read the room here. The whole nation has been through this terrible trauma. A lot of people have lost their jobs, have lost their businesses, have lost their homes. And yet now, just when we think we're about to climb out of this terrible trauma, now it's like, can I get petrol to go and see my 90-year-old mother? I mean, that's why people are so angry about what you're doing, because it's selfish, it's narcissistic, it's ego-driven, and it doesn't change government policy. Pior que isso foi ouvir o apresentador Medley falando ao fundo. How do the police treat you on these demonstrations? How have you found their behavior towards you? Comentário que soou para muitas pessoas mais como um pedido de ação da polícia contra os ativistas do que propriamente uma pergunta para Miranda. Tenso.
I mean, it's not really a pleasant experience, but I think that's a price worth paying. A entrevista viralizou e teve grande repercussão nas redes sociais, gerando comparações com o filme Não Olhe Pra Cima, lançado pela Netflix em dezembro de 2021. No longa, que concorreu ao Oscar de melhor filme, há uma cena em que dois cientistas, vividos por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, dão uma entrevista para falar sobre um cometa que está vindo em direção à Terra, que será destruída por ele caso nada seja feito para impedir. E ele está vindo diretamente para a Terra. E provavelmente vai atingi-la. Munidos de evidências científicas irrefutáveis, eles estão lá para alertar sobre a ameaça e a necessidade de medidas urgentes para evitar a destruição da Terra. A gente está tentando dizer que o planeta inteiro está prestes a ser destruído. Mas eles não são levados a sério pelos apresentadores, que tentam a todo custo aliviar a seriedade da situação, com ironia e piadinhas vazias. Qual o tamanho dessa coisa? Ela pode destruir a casa de alguém? Casa de minha ex-mulher? Sabe aquela combinação de negacionismo com interesses políticos e econômicos? Pois é a vida imitando a arte ou a arte imitando a vida? Tem um cometa enorme vindo em direção à Terra. E eu sei que muitas pessoas não vão nem escutar o que eu acabei de dizer porque elas têm suas próprias ideologias políticas. Não vou dar spoilers aqui não, só digo uma coisa. Se você ainda não assistiu Não Olhe Pra Cima, assista, vale muito a pena. Eu acho que todos nessa merda de governo perderam completamente a noção do que é certo e errado. E agora, todos nós vamos morrer! Apesar de Richard Medley ter afirmado ao vivo que não havia um único comentário falando nada de bom sobre Miranda, a opinião pública se mostrou bem diferente após a entrevista. As críticas aos jornalistas foram pesadas. As pessoas se sentiram desconfortáveis com a postura dos entrevistadores e do claro constrangimento da convidada. Let's talk about hypocrisy. Now, this is a very typical message, okay, that we've had this morning. This is Jam on Twitter, speaking for many, many people. Everything these Stop Oil protesters wear or buy or eat was delivered or manufactured using oil. And that includes the glue that they use to stick themselves to the road with. What they're saying is that your protests are, by definition, massively imperfect. I mean, the clothes that you're wearing, to some extent, owe their existence to oil because they were taken in a car or a truck or a van to a shop. You know, there are so many ways that oil impacts on your life as a protester, but you don't acknowledge that. We're talking about crop failure by 2030. We're talking about people in this country right now in fuel poverty because of the prices of oil. And you're talking about the clothes that I'm wearing. No, listen, but this is so serious. Muitos jornalistas também criticaram os colegas do Good Morning Britain. Gary Lineker, ex-jogador de futebol que hoje atua como comentarista esportivo da TV britânica, afirmou que Richard Medley se mostrou profundamente desdenhoso em uma atitude, como ele mesmo definiu, doentia. Nas redes sociais, Medley foi chamado de valentão e patrocinador político. Ficou feio para ele. That it's a very complicated discussion to be had. Só lembrando aqui que os jornalistas podem sim emitir opiniões, desde que bem embasadas e em espaços reservados para isso na mídia. Eles também podem e devem fazer críticas ou discordar de seus entrevistados. Isso é normal. O que ficou feio aqui foi a forma grosseira como os anfitriões do programa falaram com a entrevistada, que se mostrou visivelmente desconfortável. Os jornalistas da bancada do Good Morning Britain se portaram como tiozões que se acharam no direito de dar uma dura em uma jovem rebelde. O que foi tosco demais, constrangedor demais. Passaram longe do que se espera de uma crítica jornalística, de um assunto tão importante. Porque pouco importa se cada um concorda ou discorda dos movimentos dos grupos em questão. Se a questão é importante, se o espaço foi aberto, a convidada tinha que ter sido recebida com respeito. Será que essa postura mal educada tenha sido pelo desespero em defender interesses outros que não a ciência ou a boa informação? Sabe aquela necessidade de negar uma evidência científica só para validar suas próprias crenças? Então, a gente sabe bem como isso funciona, né? Entendeu? Você entendeu? E para hoje é o que tem.
Vamos voltar para cá. Que deselegante. Né? Totalmente deselegante. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aqui embaixo o que você achou disso tudo. Me conta qual a sua opinião sobre essa entrevista e se você se lembra de algum outro caso, até aqui no Brasil mesmo, parecido com esse. Aproveita, se inscreve no canal, compartilhe se você gostou e ative o sininho para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!